quero falar sobre a ideia de tirar a cortina da separação. Inclusive, é esse tema que eu estou colocando aqui. Nós temos um problema hoje, vamos colocar aqui como problema, não é? Muitas pessoas não veem como problema, outras pessoas veem como problema. A ideia é dar muita informação. Hoje nós vivemos no mundo onde a comunicação realmente ela é globalizada. Você consegue ter instantaneamente informações da guerra que está tendo, Israel, Hamas, Rússia e Ucrânia. Você tem informações do que está acontecendo no dia de hoje em vários países. Eu lembro que eu ia na biblioteca fazer um trabalho. Tinha uma biblioteca, quem conhece aqui a Zona Sul, Santo Amaro. Eu passava o dia com os meus colegas escrevendo de livro. Põe o livro lá, põe um caderno e escrevia. Cansava os dedos, aí o outro amigo escrevia. Nós fazíamos trabalho assim, não tinha essa questão de internet, não tinha nada de e-book, não tinha nada de nós podermos adquirir tantos livros. Era biblioteca mesmo, sentar lá, levar o dinheiro para comprar o hot dog em frente da biblioteca, passar o dia fazendo um trabalho cheio de papel ao maço. Eu não sei se você é desse tempo, mas eu sou, né? Hoje o que você quiser, você rapidamente, você tem essa informação. Aí no seu celular, no seu computador. E também, né, na internet como um todo. E o que acontece? Acontece que muitas vezes, nós, ao invés de estarmos bebendo das Escrituras, ou tendo um relacionamento com Deus, por meio das Escrituras, nós estamos utilizando demais estas fontes de informações. E às vezes nós pegamos um devocional já preparado por alguém, às vezes nós já pegamos um pão diário já preparado por alguém, e deixamos as Escrituras às vezes de lado. Nós não vamos direto na fonte, nós não temos o costume de muitas vezes estarmos nos debruçando diante da Bíblia. Por vezes nós já falamos, né, que hoje em dia nós não temos um pastor só. O pastor no passado, ele era uma pessoa assim tão influente dentro do seu bairro, dentro da sua sociedade, que realmente muitas pessoas procuravam um pastor para decisões constantes e diárias, da família, das finanças. O pastor era um ponto de referência. Hoje em dia, você tem o pastor Wilson, você tem o pastor Norival, mas você tem o pastor que você segue na internet. Não somente um, às vezes dois, às vezes três. Pessoas que gostamos, pessoas que ouvimos, pessoas que formam nossa opinião, pessoas que muitas vezes nós temos como nossos pastores. Então, muitas fontes, muitas informações. Será que isso não pode estar atrapalhando muitas vezes seu tempo de intimidade com Deus? A sua necessidade de estudar por você mesmo as Escrituras? Alguns estudiosos têm chamado isso de terceirização da fé. Ao invés de eu me preocupar em ser um estudante da palavra de Deus, em ler, fazer as minhas devocionais, os meus estudos, não é? E essa ser a minha fonte primária, a minha fonte secundária é o meu professor da escola dominical, é o pastor que eu estou ouvindo na comunidade que eu sirvo, e também os livros que eu leio, as devocionais que eu leio. Às vezes nós estamos invertendo isso. É sobre isso que eu quero falar hoje à noite. E eu quero utilizar uma história de Israel e uma aplicação que Paulo faz no Novo Testamento para que a gente possa pensar um pouco sobre isso.
Então nós colocamos 3 textos aí, na realidade 4 textos, 2 deles no Antigo Testamento e 2 no Novo Testamento. E os 2 no Antigo Testamento é Êxodo 19. Se você puder abrir a sua Bíblia aí comigo, Êxodo de número 19. Versículo 14. Êxodo 19, praticamente eles acabaram de passar ali pelo mar. O Senhor, através de Moisés, abriu o mar vermelho, eles passam, eles estão caminhando à terra prometida, eles vencem um primeiro povo, os amalequitas, e aqui eles chegam ao pé de um monte, que é um monte que ficou conhecido como Monte Sinai. E nesse momento, Deus vai propor uma intimidade com este povo. Lembre-se, Deus já se revelou de uma forma poderosa, tirando os israelitas da escravidão. E é fácil a gente lembrar um pouquinho desse episódio, quando Moisés ele vê uma sarça ardente, ele vê uma sarça que está pegando fogo, mas essa sarça não se consome. Deus vai aparecer para Moisés e comissionar Moisés para tirar o povo da escravidão. E Moisés fala bem assim: como eu vou falar com aquele povo, os israelitas que estão escravos, em nome de quem eu vou falar? Os israelitas escravizados, ele ainda não conhecia o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, através de um relacionamento. Conhecia de ouvir falar, talvez, dos seus antepassados. E aí Deus vai dizer para Moisés: você vai dizer que quem está comissionando você é o Eterno. Aquela frase emblemática no Novo Testamento ficou conhecido como eu sou, o Eterno. E Israel conheceu de fato esse Eterno de uma forma poderosa. As 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho. E agora, pouco tempo depois, poucos meses depois, eles chegam ao pé do Monte Sinai e Deus vai dar um passo a mais. Ele quer se relacionar com esse povo de uma forma pessoal. E para se relacionar de uma forma pessoal, Deus, que Ele é santo, Ele vai preparar esse povo também para esse encontro. E é aqui que nós estamos vendo Moisés preparando esse povo. 19:14 diz assim: Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estáis prontos ao 3º dia, e não vos chegais à mulher. Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte. E muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial, olha só essa frase, ao encontro de Deus. E puseram-se então ao pé do monte, aqui é o Monte Sinai. Todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Desceu o Senhor para o cume do monte Sinai, chamou Moisés para o cimo do monte, Moisés subiu. O Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não transpasse o termo até ao Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que chegam ao Senhor, se não hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertistes, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não transpassem o termo para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Então o que está acontecendo? O povo é chamado para o encontro com Deus.
Mas naquele momento inicial, naquele momento ímpar de relacionamento, Deus não quer que o povo suba até o cume do monte. Quer que o povo fique ao redor. Então, Deus já deu orientação para Moisés para colocar um limite. E agora ele chama Moisés lá em cima e diz bem assim, olha, desce e fala para o povo, ficar no limite. E Moisés falou, olha, o Senhor já nos deu essa instrução. Mas Deus repete para Moisés, mas desce lá e fala para o povo, não suba, nem o sacerdote. Mas Deus chamou e ali então começou a se revelar no sentido de um Deus mais pessoal, mais relacional. E aí ele chama Moisés, ele dá o que é conhecido como decálogo. Os 10 grandes mandamentos. Esses mandamentos são nortes de relacionamento com Deus. A gente acabou de ler o capítulo 19, nós vamos entrar no capítulo 20. O capítulo 20 são os 10 mandamentos que Deus dá para Moisés, para começar a estabelecer um relacionamento pessoal com o povo. Mas depois que ele dá os 10 mandamentos, olha a reação do povo. Então nós vamos pular aí para Êxodo 20, versículo 18. Nós lemos Êxodo 19, agora Êxodo 20, versículo 18. Diz assim, depois dos 10 mandamentos, todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. E esse versículo 19, ele é emblemático, ele é a linha mestra do que queremos falar hoje. Disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Olha só, hein? Deus chamou o povo e se revelou com poder, trovões, relâmpagos, trombetas, e querendo de fato mostrar a sua santidade. Mas aquele povo se estremeceu tanto, deu um passo para trás tão grande, que ele fala bem assim para Moisés, não, fala você com ele. A gente não precisa falar com Deus, é você. Continuando, versículo 20, respondeu Moisés ao povo, não temais, olha só, Moisés falando para o povo, não tema. Não é? Não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava o quê? De longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Esse momento aí, alguns estudiosos dizem que é a primeira vez que Israel, os israelitas, as pessoas que saíram do Egito, é a primeira vez que eles estão agindo com dureza de coração. Eles, ao invés de se achegarem a Deus, estarem ali prontos para um relacionamento, as 10 tábuas da lei e tudo mais, eles temem e tremem, mas não de uma forma correta, porque o Senhor não deu essa instrução de que Moisés poderia ser o intermediador. Foi um encontro que Deus marcou com o seu povo. Mas a partir desse momento o povo diz, não, a gente não quer relacionamento direto com Deus. Fala tu, e nós vamos te ouvir. E de tanto Moisés falar com Deus, tem um episódio nas Escrituras que Deus falando com ele e ele falando com Deus, o rosto de Moisés resplandece. Não sei se você já leu sobre isso. Vamos ler agora. Não está aqui. Esqueci de pôr aí, meus irmãos, um pouco mais para frente, Êxodo 35, Êxodo 34. Então nós temos aí um terceiro texto que não está aqui.
Êxodo 34, 29. Êxodo 34 e 29. Acharam? Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhe falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com um véu até entrar e falar com ele. Esse episódio aí, ele aconteceu, os irmãos sabem, né? Entre capítulo 20 e capítulo 34 que nós estamos lendo, o povo pecou, confeccionando um bezerro para adorar. O povo e Moisés e Arão. E Deus tratou isso com aquele povo. Mas Moisés, quando ele desceu pela primeira vez com as tábuas da lei e percebeu aquela situação, ele quebrou as tábuas. De tão irado, consternado que ele ficou. E aqui, esse momento que nós lemos agora, é o momento em que ele traz pela segunda vez as tábuas. Mas ele estava numa intimidade tal com Deus, que resplandecia sua face. E ele precisou, nessa interação com Deus, colocar um véu. Mas se você percebe o texto, você vai observar que de fato é Moisés que está intermediando. Eles não ficam lá para ouvir direto de Deus. Moisés já está nesse papel de intermediador. E eles observaram essa mudança física de Moisés. Agora quero ver contigo 2 passagens no Novo Testamento. A primeira é Mateus 27, perdão, 2 aos Coríntios 3, versículo 16 a 18. 2 aos Coríntios 3, 16 a 18. Estão comigo? Acharam? Versículo 16. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Essa passagem aí, versículos anteriores, Paulo está justamente fazendo uma aplicação para os irmãos de Corinto, desse episódio de Moisés, de que seu rosto lhe resplandecia. Paulo está dizendo ali aos coríntios que uma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, e ele está falando ali em especial os judeus ainda não convertidos, os judeus, por ele não estar ainda convertido, é como se ele tivesse um véu. Ele não consegue observar o Senhor, ele não consegue observar a sua condição de pecador, ele não consegue identificar Cristo como Senhor e Salvador. Mas, quando vem o Espírito de Cristo e lhe dá o entendimento, esse véu é tirado. A pessoa começa a reconhecer a sua pecaminosidade, reconhece quem é o Senhor Jesus Cristo,
E aí o versículo 18, ele vai dizer então que nesse relacionamento com Cristo, por meio da palavra, por meio da revelação, nós vamos maturando, nós vamos crescendo, nós vamos ser lapidados, a tal ponto que de tempo em tempo, fase por fase, ele utiliza a palavra de glória em glória, nós vamos sendo transformados à imagem de Cristo Jesus. Em palavras mais simples, é isso que o versículo está dizendo. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando agora por espelho, espelho é uma alusão em muitos textos à palavra do Senhor. Essa revelação aqui escrita, que vai revelando o Senhor Jesus Cristo, e vai revelando também a nossa própria pessoa. Então diz, por espelho, como por espelho, nós contemplamos a glória do Senhor, então nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Paulo está dizendo então que, uma vez que é desvendado a cegueira espiritual, nós vamos paulatinamente sendo transformado à imagem de Cristo Jesus, por meio desse espelho que é a palavra de Deus. E aí chega por fim o nosso último texto, Mateus 27. Você está aí comigo, né? Mateus 27. Já leu algumas passagens, está acompanhando. Estamos chegando aí no texto final. Mateus 27, versículos 50 e 51, está dizendo assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes. E uma grande observação aqui, um detalhe: de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Isso daqui é uma simbologia, né? Nós temos ali, na época de Cristo, o templo que os judeus se dirigiam para cultuar a Deus. Você tinha ali no templo uma parte chamada Santo dos Santos, que era uma parte aberta, onde os judeus poderiam andar, poderiam fazer os seus ritos, mas existia uma outra parte que era chamada Santo dos Santos, separado por uma espessa cortina, que somente alguns sumos sacerdotes ou sacerdotes ministravam. Você vai ter, por exemplo, o exemplo de Zacarias, de Isabel, né, o episódio em que eles ficam sabendo da gravidez de João Batista. Ele estava ministrando nesse ambiente. O Santo dos Santos era um local em que somente um religioso ali, da alta casta deles, um sacerdote, poderia entrar e representar o povo. Mas quando Jesus morre, diz que aquela cortina espessa rasgou-se, e não rasgou-se de baixo para cima. Porque uma pessoa, por mais que seja espessa, por mais que pode pegar, né, da parte de baixo, segura você aí, eu seguro aqui, e começar a rasgar a cortina de baixo para cima. Mas o texto ele é tão assim detalhado, que diz que a cortina não se rasgou de baixo para cima. Diz o texto que ela rasgou de onde? De cima para baixo. A mão de Deus rasgou, dizendo que pela morte de Cristo, se abriu um acesso, sem intermediadores, entre nós e Deus. Dá para entender isso? Aí chegamos a algumas considerações que está aí, na sua apostila. Quando a gente olha para Mateus 27, esse texto último que a gente acabou de ler, a gente pode perceber que ouvir Deus, ter relacionamento com Deus, é uma experiência possível para toda pessoa regenerada. Se você tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se você nasceu de novo, é
É uma experiência sem igual você ter comunhão com Deus. Mas o que a gente percebe hoje, aqui nessa série Caminhada com Deus, que nós estamos trazendo, que muitas vezes parece que essa cortina, essa separação parece existir. Trocamos a nossa intimidade com Deus, trocamos a nossa abertura da palavra, nosso tempo de oração, por muitas vezes nos valermos de um intermediador. Às vezes nós nos contentamos com aquele pregador, e aquela é só a devocional do dia, ouvir aquele pregador. Pode ser no Instagram, pode ser no Face, pode ser no YouTube. Aquela mensagenzinha, tá beleza, hoje já tive o meu alimento diário. Pode ser também através de um livro. Olha, esse livro aqui eu comprei, devocional de 365 dias. Aí você lê, hoje é dia tal, está aqui, já li, pronto. Às vezes nós não aproveitamos o acesso que nós temos com Deus e não usufruímos de nossa intimidade com Ele, de um Deus que por meio de Cristo rasgou um véu e nos deu a capacidade de nós mesmos buscar o Senhor por meio da palavra e por meio de um tempo de oração. Então aí, olhando também outra consideração para Êxodo 20, versículo 19, eu falei que seria ali um versículo de linha mestra para nós, eu coloquei até aí na apostilinha, a segunda parte do versículo, Êxodo 20, 19, parte B. Eu estou usando essa segunda parte, a NVT, que diz assim, olha, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Olha só, eu gosto de destacar essa palavra aqui, que eu encontrei na versão NVT, porque é a tradução correta. Mas não deixe que Deus fale diretamente. O hebraico ali permite essa tradução. Os judeus falaram para Moisés, fale tu conosco. Mas Deus diretamente, não quero, nós não queremos. E eu coloquei aqui, entrar na presença de Deus representava no Antigo Testamento um grande perigo. E as pessoas sabiam disso. Eles viram a ação poderosa de Deus diante das 10 pragas. Eles viram a ação poderosa de Deus abrindo ali o Mar Vermelho. Eles viram a ação poderosa de Deus derrotando os amalequitas. E agora nós entrarmos diante da presença de Deus. Isso é um perigo. Medo. O temor do povo em relação ao Criador, eu entendo que se deve ao desconhecimento ou até à inexistência de um relacionamento pessoal. Quando nós não temos um relacionamento com determinada pessoa, quando nós não temos uma intimidade com determinada pessoa, às vezes pode nos dar um pouco de pé atrás, cuidado no falar. Eu lembro, primeira entrevista de emprego, eu lembro a escola que eu tive que migrar da 4ª série para a 5ª série, e depois do ensino fundamental para o ensino médio. Quando você está em um ambiente novo, quando você está falando com alguém importante, quando você está falando com uma pessoa que tem uma certa posição, quando você está falando numa repartição pública, às vezes você vai olhar um pouco, dar um passo um pouco para trás, falar um pouco mais. Você não tem relacionamento, você não tem intimidade. O povo aqui conhecia um Deus poderoso, mas não conhecia Deus através de um relacionamento. E Deus está chamando eles para um relacionamento. Mas eles não estão querendo. Eles percebem o poder de Deus. Os relâmpagos, os trovões, a trombeta. Mas isso, por não ter aquela intimidade,
eles estão dando passo para trás. E por conta disso, eles delegam a Moisés a responsabilidade de conversar com Deus. Você já ouviu sobre o Senhor? Você já entendeu o plano de salvação? Você já entregou a sua vida a Jesus? Você vive numa comunidade cristã? Você conhece Deus? Mas conhecer é diferente de se relacionar. Relacionar te leva a patamares de intimidade e de experiência. E talvez o seu conhecimento não passa para degraus de maiores intimidades, porque possivelmente você está delegando a alguém que converse com Deus e que lhe traga então as informações. Quando nós estamos substituindo devocionais escritos, quando nós estamos substituindo nosso tempo de intimidade com a palavra e oração por uma pregação que a gente vê na internet, que a gente vê no Instagram, eu não estou dizendo que isso é errado, não estou dizendo que isso é pecaminoso, eu mesmo ouço e eu mesmo leio. Mas quando isto está tirando a prioridade da sua intimidade com Deus, e você entende que só ouvir esse vídeo, só ver esse vídeo, só ouvir essa pregação, só ler o capítulo da sua devocional daquele dia é suficiente, você já está comendo uma comida que já foi mastigada de alguém que entrou em intimidade com Deus. Dá para entender isso? Alguém já foi lá na sua frente, entrou em intimidade, escreveu, pregou, ensinou, e você está sendo secundário nessa informação. Há uma necessidade também de você ir a esse Senhor. Há uma necessidade de você também ter essa intimidade, esse relacionamento com Deus. Há uma necessidade então de você tirar o véu. Porque da parte de Deus, ele já foi tirado. Moisés iria se relacionar com Deus e o povo conhecer. O povo conhecia o Eterno pelos seus cuidados, como a gente falou aqui, mas eles não estavam ousando manter com ele um relacionamento íntimo e profundo. E de aplicação, é cegueira tentarmos nos livrar de ouvir a Deus e de lhe obedecer, delegando essa responsabilidade a outros. É muito bom vir ouvir o pastor Norival, é muito bom ouvir Tiago Monteiro, pregou hoje de manhã, é muito bom estar no PG, ouvir o Elton falar, é muito bom estar no PG, ouvir o Daniel falar, é muito bom termos professores preparados, mas você não pode terceirizar esta área a nós. Você também tem que estar com Deus. Você também tem que estar com intimidade com Deus. Você também precisa ter profundidade com Deus. Como consequência, se nós estivermos fazendo isso, acabamos vivendo uma espiritualidade baseada na experiência de terceiros. E assim negligenciamos experiências próprias e profundas com Deus. O resultado pode ser um cristianismo infrutífero da nossa parte, estagnado, amargo, incapaz de perceber a beleza que reside na pessoa de Deus. Pregamos sobre isso no domingo passado. Seu relacionamento com Deus deve ser coroado de afeições, deve ser permeado de prazer, de alegria em estar com o Senhor. E às vezes nós conhecemos o Senhor, mas não vivemos uma vida abençoada, uma vida até, eu posso dizer, de vitórias. Às vezes, quando eu estou fazendo aconselhamento, e eu vejo a pessoa na condição em que ela se apresenta, e averiguando a caminhada dela com Deus, eu falo bem assim, olha, às vezes nós temos vitórias no futuro, porque se você olhar o futuro, você sabe que você estará eternamente com Deus no céu,
Eu sei que eu sou um vitorioso no futuro, porque eu sei para onde eu vou onde eu vou gozar a eternidade, eu sei o que vai ter depois da morte. Eu sou vitorioso no futuro. Eu falo para a pessoa também, você lembra quando você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador? Você lembra como foi a divisão de águas? Você lembra como a sua vida foi transformada? E a pessoa lembra dia, a pessoa lembra o texto, a pessoa lembra quem estava pregando. Ela tem um passado de vitória. Mas aí eu pergunto, por que você está aqui então hoje, resolvendo um problema? Você é uma pessoa vitoriosa no futuro, é uma pessoa vitoriosa no passado, e não consegue ser uma pessoa vitoriosa no presente. Será que não está faltando Cristo também reinar no seu presente? Como Ele reinou no seu passado, como Ele reinará no seu futuro? Você deixar Cristo entrar na sua vida de uma forma que direcione os seus pensamentos, direcione as suas decisões, direcione a sua vida como um todo? Boa parte dos nossos problemas de um cristianismo infrutífero, estagnado, amargo, pode ser porque nós não temos intimidade e profundidade com Deus. Pode ser que muitos dos problemas que a gente viu na história de Israel, no deserto, foi porque eles terceirizaram a intimidade deles por meio de seus representantes. A primeira parte do versículo 19 diz assim: disseram a Moisés, fale conosco e ouviremos. Fala você, Moisés, com a gente. A gente jura que a gente te ouve. A gente jura que a gente vai seguir os seus passos. Eu coloquei aqui, na ânsia de seguir nossos caminhos distantes de Deus, longe da dependência de Deus, acabamos por cair na dependência de homens, de oráculos, palavras-chave, palavras triviais. Eu lembro no começo da minha vida cristã, era algo que eu comprei, que tinha lá na estante, na minha juventude, uma caixinha de surpresa. Já viu aqueles versículos que você tira? Qual é o nome? Tá certo, é isso mesmo, caixinha de promessa. Todo rosado, verde, azulzinho. Aí você ia lá e puxava, né? Um oráculo. A sorte do dia. Aí eu ia lá e colocava no último. Ah, isso daqui Deus falou comigo hoje. É a minha caixinha de promessa. Às vezes, irmãos, ficamos aí enveredados realmente da dependência de homens. É muito bom a gente ter bons pregadores, irmãos. É muito bom ouvir belas mensagens. Olha, eu ouço mensagens gravadas na área de aconselhamento, ou eu ouço mensagens de conferências, que muitas delas é direcionada para o pastor, no seu ministério, na sua vida cristã, na sua liderança. Eu me deleito nessas mensagens, elas me ajudam, mas eu não fico só nelas. Não posso ficar só nelas. Sei que são homens usados por Deus. E as suas gravações me acompanham. Eu tenho lá muitas, uma coleção. Eu sei que você pode abrir aqui IBVN News e ouvir as mensagens que nós estamos pregando. Elas são boas, dão direção. Mas você não deve estar dependendo só disso na sua vida cristã. Você tem que ler a Bíblia, você tem que estudar a Bíblia, você tem que orar, você tem que falar com Deus. O véu foi aberto de cima a baixo. É na comunhão com Cristo que Ele te transforma de glória em glória. Ele te lapida, Ele te transforma. É bom estar aqui, é bom ser assíduo na IBVN. Nós queremos a sua assiduidade. Nós queremos você na escola dominical. Mas você tem que ir além disso. Você está entendendo o que eu estou falando?
Estamos sempre lançando mãos de acessórios para fugir do Criador. Eu gosto de ler livros. Eu tenho estantes lá de livros, eu tenho mais de 1000 livros. Eu tenho aqui no meu WhatsApp mais de 500 e-books. Posso abrir, posso ler. Material de excelente qualidade. Mas Deus não quer que minha espiritualidade seja só baseado naquilo que outros estão escrevendo. São pessoas tementes a Deus, são pessoas que conhecem mais a Deus do que eu. Por isso que eu estou até lendo. Mas para eles escreverem, eles foram ter com Deus. Eles estudaram as Escrituras. Eu preciso também beber dessa fonte. Mas tem gente que esses acessórios se tornam uma prioridade na vida. Agora, se você não utiliza nenhum nem outro, nem a Bíblia, nem ouve mensagens, nem lê um livro, e só pega a Bíblia para vir aqui, rapaz, a sua caminhada com Deus está falha, longe e distante do que Deus quer de você. Ele quer ter intimidade com você amanhã, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. No contexto de Êxodo 19, eles demarcaram espaço. Vocês vão ficar aqui no pé do Monte Sinai. Esse é o lugar da espiritualidade de vocês. Eu coloquei aqui que hoje o monte supostamente indica a presença de Deus. Vocês vão ficar nesse limite aqui, Só Moisés sobe. Vocês não, só Moisés. Que seja assim sempre. É o que eles disseram para Moisés. Sobe tu e fala. E aí depois você fala a nós. Eles criaram realmente um limite que ficou estabelecido. Não só geograficamente, não só no Monte Sinai, mas agora quando eles foram para as suas casas, quando eles foram para a sua vida diária, o limite ficou estabelecido. Um Deus que não invade a vida pessoal. Um Deus que não está no cotidiano. Isso nos dá conforto. Eu posso pecar, nutrir pensamentos errados, colocar meus olhos, meus ouvidos em coisas que não agradam a Deus, entrar em sites, palavras, conversas, ações. Deus está lá distante. Eu estabeleci um limite. Mas quando você está em intimidade com Deus, Deus fala com você e você fala com Deus. Essa palavra tem um poder, nós vamos ver isso agora no final, um poder de ser um espelho para as nossas vidas. Mas se eu não vou quebrar esses limites e entrar nessa intimidade com Deus, a minha vida pecaminosa não vai ter nenhum peso para mim. Nenhum peso para mim. Quando nós vemos lá Êxodo 20, 18 a 21, está aí também na sua apostila, página 2. Pastores e outros líderes espirituais são vistos por muitos cristãos como especialistas, como os únicos que detêm autoridade de falar com Deus, que têm acesso privilegiado a Ele, cujas orações são por Ele ouvidas. São os únicos que vivem em santidade, podendo até mesmo falar face a face com o Senhor, como Moisés. Já teve episódios aqui que irmãos falaram assim: pastor, ore para mim por essa situação, porque o Senhor é o pastor. A sua oração vai chegar lá. Quando o Senhor ora, Deus vai ouvir e Deus vai responder. Irmãos, isso infla, né? Eu sou o cara. Você fala comigo e eu vou lá falar com Ele. Só eu posso orar. Ele vai atender só a minha oração. A sua não.
Tem crentes que pensam dessa forma e agem dessa forma. Se o pastor orar, se o pastor pôr a mão, irmãos, eu sei da posição, da importância do pastor, da bênção de estar numa comunidade onde existe liderança, onde a gente tem líder de PG, onde a gente tem diáconos, onde a gente tem diretoria, professores. Mas você tem acesso a Deus. Não tem barreira nenhuma entre a sua oração e Deus. Não tem mais poder a minha oração diante de Deus do que a sua oração diante de Deus. Deus quer ouvir os seus lábios. Deus quer ouvir a sua fala. Deus quer ver o seu choro. Deus, Ele quer ver a sua alegria. Deus, Ele quer tomar nota das suas preocupações ditas por você mesmo. Por você mesmo. Deus anseia por intimidade com você. Porque Ele te comprou com sangue. Você pertence a Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Ele já abriu o caminho, Ele já estendeu a mão. É você querer e é você buscar. Nos acomodamos ao pátio de nossas tendas, deixando de ir ao encontro de Deus no local e na hora por Ele determinado. Coloquei aqui, por vezes, sem perceber, nos tornamos reféns dos outros, na ânsia de sentir-nos seguros ao caminho que devemos tomar. Estimamo-nos, ou melhor, eximimo-nos da culpa, pelo simples fato de que agimos instruídos por alguém. Eu errei, mas foi porque fulano me falou. Olha, esse caminho aqui eu quero que o pastor decida por mim. Eu quero essa direção dada por ele. Eu sei que há sabedoria no conselho. Eu sei a importância de sentar com os amigos que temem a Deus, que anda com você. Mas a prioridade entre você e Deus nunca deve ser descartada. Eu coloquei aqui: os pastores e líderes da IBVN devem rejeitar a ideia de tornar outros dependentes de suas pregações ou do seu modelo de espiritualidade. Quero pregar, amo ensinar nessa igreja, mas eu quero que você também caminhe com o Senhor sozinho. Não dependa de mim. Devemos ter cuidados com os ícones evangélicos. Cuidado com esses gurus aí da internet. A diferença entre pastores e gurus da fé é que pastores amam suas ovelhas, enquanto os gurus amam sua agenda. Quando você tiver um problema conjugal, quando você tiver um problema na sua caminhada espiritual, por mais que você siga determinados pastores e líderes, dificilmente você vai conseguir ter um tempo no gabinete pastoral deles. Possivelmente você vai procurar o pastor Norival, vai procurar o seu líder de PG, vai procurar pastor Wilson, pastor José. Por mais que a gente possa estar ouvindo os gurus aí, cuidado, reconhecê-los como pastores do seu coração e da sua vida. Pastores são relacionais, por entenderem que o evangelho flui por meio dos relacionamentos. Gurus só interagem com seus seguidores. Gostam dos seus likes. Gostam do seu coraçãozinho. Gurus enfatizam manifestações subjetivas e suas conquistas espirituais para manter e fazer crescer seus seguidores e admiradores. A gente, graças a Deus, temos boas pessoas pregando aí por essas mídias sociais, mas poucos deles pregam santidade, pregam encarar pecado como pecado. Muitos deles vão te dar só vitórias e vitórias e vitórias. Uma palavra boa, uma palavra que, como eu falei aqui, te infla, né?
Por fim, olhando aí para 2 Coríntios 16 e 18, que nós já lemos antecipadamente as passagens. Mas, Gustavo, tem 2 passagens aí nessa última parte. Se você olhar aí depois no seu WhatsApp, aí o que o Daniel mandou, nós vamos ter 2 passagens a mais. Eu estou aqui nessa última passagem para a gente ver e concluir. 2 Coríntios 3, 16 a 18. Ele está falando aqui realmente de 2 fontes. O primeiro, o Senhor Jesus Cristo. E de fato o espelho que eu posso olhar aqui, eu posso identificar a palavra de Deus. O versículo 18 diz: e todos nós com o rosto desvendado contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na própria imagem do Senhor, como por Ele mesmo, o Senhor, por meio do seu Espírito. Eu coloquei aqui que há 2 dimensões da palavra. Primeiro, a palavra divina, que é Jesus. Ele se fez carne e habitou entre nós. Eu não sei quantos de vocês vão lembrar dessa passagem de João 1,14, que diz assim: e a palavra, ou o verbo, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João, ao falar do Senhor Jesus Cristo, fala que Ele é a palavra, é o Logos, é o verbo, que veio tabernacular, Ele veio morar com a gente. Então, quando o Senhor Jesus Cristo entra na nossa vida, aquele véu é tirado. Aquele véu rasga-se de cima a baixo. Nós temos agora acesso ao Pai, nós temos relacionamento com Deus. Mas uma outra palavra, sem ser essa questão divina, a palavra divina, Jesus, nós temos essa daqui, a Bíblia. E nós entendemos que o versículo 18 aqui também faz alusão a ela, dizendo aqui que, como por espelho, aqui a palavra de Deus nos mostra quem é Jesus. A palavra de Deus nos mostra quem somos nós mesmos. E por meio desta palavra é que nós devemos estar andando, lendo, refletindo, obedecendo. Então eu coloquei aqui que a palavra é uma forma de ser um espelho da alma. E eu estou utilizando um texto aqui que eu gostaria de ir com você nesse texto. Abra comigo Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25. Tiago 1, versículo 22 a 25. Quem achou essa passagem, de onde está, lê bem alto, lê bem forte, para a gente acompanhar e dizer o amém. Muito obrigado, Bruno. Eu não sei se você lembra da sua adolescência, eu lembro da minha. Faz tempo, hein? Fiz 50 agora. A minha adolescência eu tive muitos espinhas. Espinhas? É feminino, espinhas? Rapaz, muitas espinhas no rosto. Era uma coisa... E eu ficava no espelho lá, tentando tirar aquilo, tentando me livrar daquilo, né? E o adolescente, ele é apaixonado pelo espelho. A adolescente, ela é apaixonada pelo espelho. O espelho mostra os seus detalhes. Você vai se maquiar, você vai tirar espinhas, você vai pentear o cabelo. O espelho reflete a sua imagem. É claro que no Novo Testamento, nós não temos o espelho como é hoje.
Mas você tinha alguns metais que também trazia, reluzia, davam... Tiago, quando ele escreve, ele está dizendo que quando nós estamos diante da palavra do Senhor, é como se nós estivéssemos na frente de um espelho. A palavra do Senhor vai funcionar como algo que fala de nós mesmos. Então ele diz, olha, quando você ouve, quando você vê essa palavra, quando você olha e vê a sua vida, e você então começa a praticar, viver a sua vida de acordo com esse espelho, de acordo com esses princípios, de acordo com essas normas, você é bem-sucedido, de acordo com a palavra do Senhor. Mas quando você sai da frente desse espelho, você já perdeu as nuances, os detalhes de quem você é. Então, observar o espelho, mas não praticar, é como alguém que sai da frente do espelho e perde os detalhes, as nuances, os pormenores da sua vida. O que ele está querendo dizer é que, quando nós temos o conhecimento, mas não praticamos, nós não temos transformação, nós não temos santidade, nós não somos bem-sucedidos. Agora, olhando para 2 Coríntios 3,18, diz que realmente esse espelho, ele vai nos transformando de glória em glória, a própria imagem de Jesus. É como se fosse Moisés reluzindo, vai cada vez mais reluzindo, vai sendo transformado, vai sendo lapidado, e aquele Wilson vai santificando os seus pensamentos, suas ações, sua visão de vida, seu relacionamento como pai, seu relacionamento como marido, seu relacionamento como cidadão. Esse poder do espelho, esse poder da palavra, que tem o efeito, por meio do Santo Espírito de Deus, de nos transformar. Mas imagine você, que você não tem o costume de se olhar nesse espelho. Imagine você que você não tem os pormenores do seu coração, das suas atitudes, da sua vida diária, porque você não analisa a sua vida a partir desse espelho, que é a palavra de Deus. Como você será transformado de glória em glória na imagem de Cristo? Como haverá santificação? Como você será bem-sucedido? Mais uma vez, não estou dizendo para que você não escute as mensagens no IBVN News. Não estou dizendo que você não pode seguir ali o seu pregador, e eu espero que seja um excelente pregador, expositor da palavra de Deus. Não estou dizendo que você não deva ler livros devocionais, mas queira Deus que a prioridade na sua caminhada com Ele seja Ele e a sua palavra, sem intermediadores. Intimidade, profundidade. E assim, cada vez mais, de glória em glória, você vai ser transformado no caráter e na pessoa de Cristo Jesus. Amém?